Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. É uma alegria estar com você aqui nessa noite. Mais um culto que o Senhor preparou para nós, um tempo especial. Eu sou o Rafael, faço parte aqui da equipe de pastores. Estou com a responsabilidade e o privilégio de conduzir vocês nessa série de mensagens chamada Pingos nos Is. Essa série tem o propósito de lançar alguns fundamentos, clarezas sobre temas que são essenciais para a nossa vida cristã. Em um mundo cheio de informações, nós muitas das vezes ficamos perdidos diante daquilo que importa, diante daquilo que não é importante, essencial. Então nós queremos lançar alguns fundamentos. Então o Matos começou falando sobre marcas de uma igreja saudável. O Cata falou sobre o que é um cristão verdadeiro. E no último domingo, o Washington conduziu a reflexão falando sobre o que é crescimento espiritual. E crescimento espiritual, como ele bem explicou, começa com esse novo nascimento, com esse encontro de Jesus, com essa vida de Jesus que está em nós, que agora pulsa e nos leva para um relacionamento este onde nós somos chamados a amar a Deus e amar as pessoas mais e melhor. E nessa noite eu quero conduzir você numa reflexão sobre um tema muito importante da nossa vida, tema esse que muitas das vezes praticamos, realizamos, mas não paramos para refletir e entender o seu real significado, que é o culto. Não sei você, mas eu já tive N experiências com o culto. Já passei por algumas igrejas e eu confesso, algumas delas eu tinha vontade de sair correndo. Eu não entendia muito bem o que algumas coisas aconteciam. Algumas coisas eram estranhas e causavam um certo temor. E eu ficava constantemente olhando para um relógio. E eu não via a hora do tempo passar para eu terminar e ir embora. Ou muitas das vezes, quando eu recebia um convite para ir a uma igreja, tinha uma resistência no meu coração por causa daquilo que acontecia muitas das vezes nos cultos. E eu quero nessa noite trazer luz, clareza, um significado profundo sobre o que é culto. Porque eu acredito que se nós entendermos, cada culto será uma forma diferente. É onde Deus irá trabalhar no nosso coração, irá nos ensinar. Nós estamos aqui com centenas de pessoas. Cada pessoa aqui veio por uma motivação diferente. A minha pergunta para você é: por que você está aqui? Talvez você está aqui por um convite de um amigo. Você aceitou o convite de um amigo, alguém que faz parte da sua vida, que tem o seu carinho, o seu amor. E essa pessoa te convidou para estar aqui. E nós amamos receber visitantes, você é muito bem-vindo. Isso é uma oportunidade incrível para você conhecer a melhor coisa da sua vida, para você experimentar aquilo que Deus tem para você. Ou talvez você está aqui por uma simples obediência a seus pais. E faz parte. Eu, durante a minha vida, eu fui para o culto obrigado. Porque a autoridade na minha casa era dos meus pais. E eles, enquanto responsáveis diante de Deus, me obrigavam a ir no culto. E está tudo bem. A gente vai crescendo, a gente vai se tornando adulto e a gente aprende que a gente nem sempre faz o que a gente gostaria. E que a vida adulta não é um morango como alguns pensam. Então faz parte. Talvez você está aqui por obrigação. Ou talvez você está aqui por uma necessidade específica. Talvez você está passando por algum momento e você está buscando algumas respostas. Talvez seu coração está cheio de doenças emocionais. Talvez você está passando por um período difícil, de um luto, de uma perca. E você está aqui porque você quer encontrar algumas respostas. Ou talvez você está aqui apenas por um ritual religioso. Você no seu relacionamento com Deus quer dar um check, você quer vir aqui prestar um culto a Ele e dizer: está tudo bem Deus, então agora me abençoa
prospera a minha vida, abre portas, me dê oportunidades, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso de um salário, eu preciso de coisas melhores. Talvez você está aqui por esse motivo. É apenas um ritual religioso vazio e sem significado. Ou talvez você está aqui porque você está buscando uma transformação pessoal ou familiar. Você já se deu conta de que você não é tão bom assim, de que as coisas no seu casamento não estão funcionando, que os papéis estão invertidos, que as funções não estão colaborando, ou talvez você não está conseguindo educar os seus filhos, você está encontrando dificuldades de entender sua geração, e você não consegue educá-lo conforme o Senhor. Você manda, você pede obediência e ele desobedece, ele afronta a sua autoridade. Então você está muitas vezes buscando uma transformação pessoal ou familiar. Mas eu acredito que nós precisamos diferenciar duas coisas. Quando a Bíblia fala sobre culto, quando a Bíblia fala sobre adoração, existem duas esferas que permeiam. A primeira é a adoração privada. Essa adoração privada é o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. É aquilo que você faz no seu quarto. É aquilo que você faz quando você abre a sua Bíblia, quando você ora a Deus, quando você escuta uma música, quando você vai para um momento de solitude e você reflete sobre a criação de Deus e você fica ali contemplando as obras do Criador. Isso é adoração privada. Eu entendo que a nossa vida é um culto. Nós vivemos diante de Deus. Nós somos adoradores. Mas a minha ênfase não é na adoração privada. A minha ênfase aqui é naquilo que nós chamamos de adoração pública. Adoração pública é esse momento que eu e você estamos fazendo. Esse ajuntamento, esse agrupamento, essa reunião do povo de Deus para adorá-lo. Esse momento que nós fazemos no domingo, onde separamos um tempo para dedicarmos adoração ao nosso Deus. É sobre esse momento que eu quero dizer. E como o Donald diz, há um elemento de adoração e do cristianismo que não pode ser experimentado na adoração privada ou assistindo à adoração. Existem algumas graças e bênçãos que Deus dá apenas na congregação com outros crentes. Então existem realidades na vida cristã que você não pode e nem deve experimentar apenas no privado. Porque Deus te deu um corpo para pertencer. A igreja é a família pela qual nós pertencemos. Jesus morreu por uma comunidade de pessoas. Jesus não morreu por um CPF. Jesus morreu por um povo. Jesus morreu por uma igreja. E quando eu e você nos reunimos num domingo para cultuar ao Senhor, algo está acontecendo de forma especial. E especial de tal forma que a Bíblia diz que os anjos estão contemplando a nossa adoração. Existe uma região celestial da qual nós estamos recebendo testemunhas, porque Jesus está sendo adorado. É por isso que o culto público ele é distinto de qualquer evento que nós façamos. O culto público é um meio de graça. O meio de graça são instrumentos que Deus estabeleceu para que a sua graça, a sua bênção, o seu Espírito flua através de nós. É por isso que nós cultuamos. Então a presença de Deus, ela é totalmente distinta aqui no culto domingo do que no seu quarto. Há muito mais da presença de Deus num culto de domingo do que você no seu quarto. Por quê? Porque nós fomos chamados para adorar a Deus na coletividade. Nós somos chamados para adorar a Deus numa assembleia de santos, naqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e estão diante desse Deus para adorá-lo. Porém, existem alguns problemas. Nós temos
eu destaquei aqui 2 problemas que muitas das vezes nos impede de ver o culto como esse lugar. A primeira é a esquizofrenia espiritual. O que é a esquizofrenia espiritual? É aquela visão dicotômica da realidade, esse dualismo que separa o que é santo e o que é profano, o que é de Deus e o que não é de Deus. A esquizofrenia espiritual faz com que esse momento ele seja totalmente místico, totalmente voltado para Deus, mas aquilo que eu vivo de segunda a sexta, não. Então eu queria te dizer, o que você vive de segunda a sábado é super importante. E a forma com que você chega aqui importa. Mas esses 2 andares, coisas espirituais e não espirituais. Espirituais é a nossa oração, é a fé, é a comunidade, é o evangelismo, é o jejum. Não espiritual é o meu lazer, é o meu trabalho, é a minha sexualidade, é as minhas finanças. Mas nós, enquanto cristãos, não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que nós somos criados por Deus como seres espirituais e tudo o que fazemos, expressamos adoração, seja a Deus ou seja a nós mesmos. Então a esquizofrenia espiritual atrapalha muitas das vezes, porque muitas das vezes nos faz viver um ritual religioso vazio. Um outro problema é o culto narcisista. Culto narcisista é o culto onde não é voltado para Deus, mas é voltado para o homem. Fruto de um humanismo onde o homem tomou o centro de tudo. O homem é o centro da adoração, o homem é o centro da petição, o homem é o centro dos louvores. Cantamos músicas muito mais para as nossas conquistas, para as prosperidades financeiras, do que precisamos sonhar, do que precisamos receber, do que sobre a grandeza, o poder, a supremacia de Deus. Esse é um culto narcisista. Eu fiz a terrível experiência, que eu sempre odeio e sempre me frustro, de ligar o rádio enquanto eu voltava de Minas, para ouvir o que esses pastores estão dizendo. E é interessante porque é voltado somente por questões financeiras. As pessoas compartilhavam seus pedidos no WhatsApp, e ele colocava o pedido na rádio ao vivo. E aí depois ele falava: que legal, minha irmã, que bom, mas você já depositou a sua caridade? Os cultos têm mais a ver com os homens, os louvores, palavras voltadas muito mais para amaciar o ego, palavras que não convocam o povo para o arrependimento e para a fé, palavras que esvaziam o sacrifício de Cristo e usam textos fora do contexto apenas para benefícios próprios. O culto narcisista é um prejuízo. Como Shedd diz, à medida que o culto concentra-se no homem e não em Deus, cria-se a noção falsa de que Deus é um simples espectador que acompanha a nossa atividade, como um avô que se diverte com as brincadeiras dos seus netos. Deus não está de forma passiva neste culto, e colocar o homem no centro mostra uma imagem errada que nós temos de Deus, uma imagem equivocada. E se temos uma imagem errada de Deus, vamos nos relacionar da forma errada com Ele. Então, não é sobre a maneira com que nós queremos adorar a Deus. Não, o culto talvez está muito parado, a gente precisa colocar alguma coisa legal e a gente precisa incrementar isso. Que tal alguém entrar de carro na igreja com um Porsche? Que tal alguém descer dos céus, o pastor descer dos céus para pregar? Culto voltados para si. Mas como Deus foi adorado durante a história? Como esse Deus foi adorado pelo seu povo? Porque esse Deus que nos convoca para a adoração é esse Deus que determina os meios pelos quais Ele será adorado. E eu quero fazer um breve panorama com você para mostrar que Deus convoca o seu povo para adorar desde a criação. Quando Deus se relaciona com o homem toma as suas decisões e se afasta desse relacionamento com Deus.
E logo depois Deus os justifica. Adão e Eva têm seus filhos, Caim e Abel. E os seus filhos vão cultuar o Senhor, eles vão oferecer sacrifícios a Deus. E o sacrifício de Abel é aceito e o de Caim não. Possivelmente porque Abel observou que o sacrifício que Deus recebe é aquele com derramamento de sangue. Quando a história se desenvolve, homens como Noé, Abraão, Isaac e Jacó, eles adoram a Deus nos lugares que Deus determina e ali eles levantam altares de adoração a Deus. Depois do êxodo à monarquia, quando Deus liberta o povo da escravidão do Egito e conduz o povo para o deserto, Deus constrói uma tenda, um lugar aonde o tabernáculo, aonde comunicava a presença de Deus no meio do seu povo. E desde o altar do sacrifício até a arca da aliança, o que Deus estava comunicando para o seu povo é a necessidade de purificação por causa da santidade de Deus. Deus estava sendo adorado em cada detalhe do culto. Depois, um outro período da monarquia ao exílio, aonde o rei Salomão, chamado por Deus, constrói um templo gigante. Davi chama os levitas para cantar, para louvar. O templo era um lugar de adoração. O templo não é uma ideia humana. O templo foi uma ideia do próprio Deus, para reunir o seu povo em torno da sua palavra para cultuá-lo. Depois no exílio, o templo é destruído. A Babilônia chegou, destruiu o templo, levaram para a Babilônia o povo de Deus. Eles perderam a referência de adoração, de lugar. E Deus começa a levantar os profetas para mostrando que eles podem adorar fora desse espaço do templo. E eles começam aquilo que nós conhecemos como sinagogas. Um lugar onde a palavra de Deus é lida, ela é explicada, ela é aplicada, onde orações são feitas, onde nós confessamos os nossos pecados. Ali no exílio, em um território totalmente diferente, onde eles estavam recebendo a disciplina de Deus, Deus estava sendo adorado. Depois, nós temos a era pós-exílica. Quando, junto com Zorobabel, Neemias e Esdras, o templo é reconstruído e o povo volta para o templo para adorar ao Senhor. Uma ênfase muito mais na leitura pública das Escrituras. O povo adorava a Deus. Aqui é um panorama do Antigo Testamento para mostrar para mim e para você que esse Deus sempre foi adorado. E Ele sempre foi adorado da forma com que Ele estabelecia em sua palavra. Depois da ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo, a igreja começou a se reunir em casas. Mas essas casas começaram a crescer, a encher, e logo o culto começou a acontecer num templo. Esse é um panorama de como Deus é adorado. A grande questão é, Deus sempre convoca o seu povo para adoração. Não é algo privado, não é algo subjetivo, não é algo que eu faço no meu quarto, não é algo que eu assisto por uma transmissão. O culto é um encontro presencial com o povo de Deus para adorar o seu Criador. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10, o versículo 19 ao 25. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 25. Leamos, versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entraremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura.
Versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Pensemos em como motivar uns aos outros, no amor e nas boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O contexto de Hebreus é um contexto onde pessoas que eram do judaísmo estavam se convertendo ao cristianismo. E o autor de Hebreus tem um propósito de encorajar esses leitores, porque eles estavam tendo uma visão inferior de Jesus. E desde Hebreus capítulo 1, o autor está dizendo, Deus falou de diversas formas. Por meio dos profetas, por meio de Moisés, agora ele fala por meio do Filho. Esse Jesus pelo qual nós adoramos, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os anjos, ele é maior do que os sacerdotes, ele é maior do que todas as coisas que aconteceu no Antigo Testamento, porque ele é a convergência de todas as coisas. Aquelas coisas eram apenas sombras, agora Cristo é essa realidade. E o autor está buscando encorajar a esse povo que estava negligenciando o culto público. Eles estavam inclinados a não participar do culto público por causa muitas das vezes de perseguição. A sensação era, não queremos nos comprometer tanto assim com Jesus, porque se comprometermos tanto assim, podemos morrer. E nós não queremos morrer, nós não queremos perder a nossa vida, nós não queremos sofrer. Só que o autor vem mostrar que sim, nós precisamos adorar a Deus, independente das circunstâncias. Por isso eu quero te apresentar nessa noite 5 verdades essenciais sobre culto. E a primeira verdade que eu aprendo sobre culto é que culto é adoração. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 9 diz: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O texto começa aqui com uma conjunção, a conjunção portanto. O autor está concluindo um pensamento anterior. E o pensamento anterior é mostrando que Jesus é esse sacrifício da nova aliança, que ele é muito maior e melhor com que todas as coisas que nós experimentamos. Agora, diante do sacrifício de Jesus, nós precisamos ter algumas atitudes. A primeira atitude é adoração. Quando nos reunimos, nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós estamos aqui para atribuir louvores, para reconhecer quem Ele é, o seu caráter, as suas obras. Nós estamos aqui para reconhecer aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Porém, a adoração não começa conosco. A adoração começa com o próprio Deus. A adoração somente é possível por causa da iniciativa de Deus em nossa direção. Nós sabemos que o Evangelho é a mensagem de que Deus está em busca de pecadores. A religião prega de que pecadores estão em busca de Deus. Mas o Evangelho nos mostra que esse Deus tem prazer de encontrar com pecadores. Então nós estamos aqui porque esse Deus veio até nós. Antes de você pensar, antes de você conceber, antes de você tomar atitudes práticas, esse Deus já estava atuando na sua vida e na sua história, por meio de pessoas, por meio de circunstâncias, Ele estava agindo na sua vida. Então o culto é adoração, mas essa adoração só acontece por iniciativa do próprio Deus. É Deus quem reúne o seu povo. Quando nós fazemos uma pesquisa sobre adoração na Bíblia, existem algumas palavras no grego e no hebraico que nos ajudam. E eu queria definir essas palavras, 3 palavras para definir sobre adoração. A primeira palavra é render. Toda vez que na Bíblia aparece render, é alguém que se coloca diante de Deus de joelhos. Alguém que está beijando os pés. Alguém que reconheceu a sua inferioridade. Alguém que se curva.
Alguém que reconhece que está diante de algo tão grande, tão magnífico, tão maravilhoso, que a única atitude que resta é curvar-se. Então a nossa adoração começa com rendição. E render-se é um coração quebrantado diante desse grande Deus que nós temos. Uma segunda palavra sobre adoração é servir. E servir tem a ver com o escravo diante do seu Senhor. Então nós estamos servindo a esse Deus com tudo aquilo que Ele nos deu. Nós estamos reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas e nós estamos aqui para servi-lo. Por isso que o culto é adoração. Nós estamos servindo a esse Deus, reconhecendo a sua autoridade suprema sobre a nossa vida. Uma outra palavra é a reverência. Reverência tem a ver com um temor. Um temor que reconhece diante de quem está. É por isso que nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma. E é por isso que eu quero fazer um adendo aqui. Não confunda intimidade com irreverência. Deus é íntimo, Deus é pessoal, Deus é amigo. Mas isso não nos dá o direito de sermos irreverentes diante da sua presença. O mesmo texto que nós lemos, ao final dele, o autor diz que Deus é fogo consumidor. Terrível é cair na mão de um Deus vivo. Então reverência significa que nós estamos diante de um Deus que nos conhece nos detalhes mais profundos do nosso coração. Ele sonda as mentes e os corações. É por isso que nós precisamos ter reverência. Diante dele não tem como esconder absolutamente nada. Esse Deus é muito santo. E por ser santo nós precisamos ser reverentes. Por isso que o culto não é barulhento. Por isso que nós evitamos distrações. Por isso que nós evitamos conversas paralelas. Por quê? Porque Deus está sendo adorado. E a adoração a Deus exige reverência. Nós estamos diante do Criador e sustentador de todas as coisas. Esse Deus é o nosso Deus. Ele criou todas as coisas. Por isso eu quero definir com você o culto ao reconhecimento do agir de Deus em nós. A nossa resposta é adoração. Deus escolheu na eternidade passada um povo para si. E no tempo e no espaço chama pecadores para adorá-lo. Deus chama pessoas da idolatria e os transforma em verdadeiros adoradores do Deus vivo. Você é testemunha disso. Você está aqui não porque você escolheu, não porque você quis, não porque você tem boas intenções, não porque você é melhor do que aqueles que estão fora. Você está aqui porque você é o pior. E por ser o pior, a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus foi até você. Nós estamos aqui porque esse Deus está em movimento na nossa vida. Nós temos um adorador de excelência que é o Deus Filho. O Deus Filho cumpriu todas as exigências. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Ele amou o próximo como a ti mesmo. Ele cumpriu tudo que a justiça exigia. É por isso que nós podemos adorar. O Deus Espírito está aqui iluminando os olhos do nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Este que vos fala, que segura o microfone, não tem capacidade de te convencer de absolutamente nada. Por mais que aqui na rede nós temos um princípio de nos esforçarmos para apresentar a palavra de Deus com clareza, de uma forma didática, simples, para se tornar compreensível a você. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então nós estamos aqui reunidos porque nós estamos confessando o agir de Deus em nós. Todo culto público é um reconhecimento da ação, do mover de Deus nas nossas vidas. E não resta mais nada a não ser adorá-lo. Porque na medida que nós conhecemos, nós ganhamos mais clareza e luz de onde Ele nos tirou.
E nós começamos a dizer: Senhor, como é bom servir ao Senhor, como é bom pertencer a Ti, obrigado por ter me amado, obrigado por não ter desistido da minha vida, obrigado por ter colocado aquela pessoa que falou do Teu Evangelho, obrigado por ter aquela pessoa que me convidou para ir para a igreja. Nós estamos aqui para reconhecer a ação de Deus, e a nossa resposta é a adoração. Como Bryan Chapell diz, Deus não é apenas um espectador da nossa adoração. Por sua palavra e espírito, Ele também é o verdadeiro pregador, cantor, aquele que ora. Ou seja, Deus está de forma ativa neste culto. Ele não está apenas de forma passiva, recebendo. Não, Ele está atuando. E quando a palavra de Deus é pregada, é explicada e aplicada ao seu coração, é a voz de Deus falando com você. Quando a palavra de Deus é aberta, é o próprio Deus comunicando com você. O seu espírito está atuando por meio de pessoas, por meio daquilo que cantamos a Deus, por meio das músicas que estamos ouvindo. Nós estamos sendo convidados a esse Deus para a adoração. Deus está de forma ativa. No culto público, Deus ele é tanto o sujeito que causa, quanto o objeto de adoração. O culto não é para homens. O culto é para Deus. O culto é para a glória de Deus. Por isso que a adoração somente é possível por causa da iniciativa do próprio Deus. Se você está aqui, é porque Deus te trouxe aqui. E você veio aqui para confessar que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador da sua vida. E Ele merece todo o louvor. O culto é uma convocação de Deus para os seus adoradores. Deus está em busca de adoradores. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Nós adoramos em espírito porque o Espírito revelou a sua palavra. Tudo que nós fazemos no culto da rede é debaixo da orientação da palavra de Deus. E o culto não é apenas aquilo que assistimos, mas que prestamos. Você não está aqui de forma passiva para assistir um culto. Você está aqui para prestar um culto. Você está de forma ativa aqui. Eu sei que a transmissão de um culto alcança os lugares mais distantes. Dá para ver de todo lugar do mundo. Mas não existe culto online. O que existe é uma transmissão. Aqueles que nos acompanham, você precisa pertencer a uma igreja local. Você precisa estar debaixo de uma autoridade, de uma liderança. Você precisa participar das ordenanças bíblicas. Você não toma ceia sozinho na sua casa, porque você não representa a diversidade e a totalidade do corpo de Cristo. Você não se batiza. Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Então nós precisamos entender que o culto não é algo apenas que nós assistimos, mas é algo que prestamos. E isso, Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz exatamente isso. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Ou seja, os adoradores de Deus têm algo para oferecer a esse Deus. Algo que o próprio Deus doou a eles. E agora, diante das pessoas, diante desse Deus, nós queremos ofertar louvores de adoração a Deus. E louvores de adoração não está nesse palco. Por mais que nós cantamos aqui, isso é uma expressão de sacrifício de louvor a Deus. Mas o sacrifício de louvor está sendo prestado por você que está sentado nessa cadeira. Você está prestando um culto. Os nossos voluntários estão espalhados pela rede, desde o estacionamento, sinalizando, mostrando para você um lugar de segurança, tentando organizar os carros. Eles estão oferecendo sacrifício de louvores a Deus. Quando os nossos visitantes são acolhidos pela sala VIP, para orientar, para dar boas-vindas, para dizer: você é muito bem-vindo aqui. Essas pessoas estão oferecendo sacrifícios de louvor a Deus.
Quando o seu filho vai para o Kids, lá tem uma professora ensinando, aquilo é um sacrifício de louvor a Deus. Cada voluntário está posicionado estrategicamente, oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, domingo após domingo, porque todos nós estamos na mesma missão de levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Esse que vos fala não está prestando um culto de louvor e adoração maior e melhor que você. A Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós prestamos o mesmo culto diante de Deus. Por isso o que o texto está nos dizendo: ofereçamos sacrifício constante de louvor a Deus. O culto então é adoração. Por que você está aqui? Você está aqui para adorar, reconhecer a soberania, a majestade, o poder desse Deus que nos criou para Ele e por meio do Filho dele nos chamou para um relacionamento que somente é possível por causa do Espírito Santo de Deus. Uma segunda verdade essencial é que o culto é celebração. O texto vai dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 20: por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. O culto é celebração porque nós estamos aqui celebrando a vida de Jesus. Não tem outra razão para estarmos aqui. Não tem outro propósito para estarmos aqui. Quem nos reúne em prol de quem estamos é Jesus. Não é porque nós nos gostamos. Não, é por causa de Jesus. A igreja está reunida diante do banquete de Deus por causa do Filho de Deus. É por causa da morte de Cristo. Nós entendemos que Jesus é o centro da nossa vida. Ele é o ponto de convergência de todas as coisas, que nós fomos criados por Ele e para Ele. É por isso que nós falamos aqui constantemente na rede, é tudo sobre Jesus. Você está aqui e o culto vai começar às 18 horas, e 18 horas em ponto tem um vídeo para alinhar o seu coração que esse lugar, que esse espaço é sobre Jesus. As músicas que nós cantamos aqui, que escolhemos, passam por uma revisão teológica. Escolhemos as músicas com letras simples, com profundidade, para ensinar o povo verdade sobre aquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Quando um pastor, depois de 2 músicas, sobe aqui para dar as boas-vindas a vocês, para dizer sejam bem-vindos à rede, nós estamos ajustando o foco, estamos trazendo você para a real motivação pelo qual nós estamos aqui, por causa de Cristo Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Quando nós subimos nesse púlpito para pregar a palavra de Deus, nós estamos expondo o Evangelho para você, desde a criação, queda, redenção e consumação. E pregamos isso de maneiras diferentes, com pregadores diferentes, mostrando a diversidade, mas a essência é a mesma. Nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é o centro do culto. É a celebração do Evangelho centrada na vida, morte e ressurreição de Cristo. Tudo que nós fazemos converge para Jesus. A oração que fazemos, fazendo o nome de Jesus. As ofertas, as contribuições financeiras, fazemos para Jesus, reconhecendo a sua providência nas nossas vidas. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. Jesus está no centro de todo o pensamento bíblico a respeito da adoração. É Ele que possibilita a nossa adoração diante de Deus. É Ele que faz essa mediação. Não faz sentido adorá-lo fora de Cristo. Na verdade, é por causa de Cristo que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui reconhecendo que Jesus fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. É por isso que nós nos colocamos diante de Deus como pecadores, carentes, necessitados da graça de Deus. E colocamos, como Jesus diz, pobres de espíritos. Reconhecendo que em nós não há recursos. Reconhecendo que em nós não há bondade, não há nada de bom. Reconhecendo que em nós não existe nada que o atraia.
e que a sua ação em nós é fruto do amor e da misericórdia de Deus. Jesus fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. O problema muitas das vezes é que nós não conhecemos a Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: quem é Jesus para você? Nós não estamos aqui para celebrar o apartamento ou a casa que você adquiriu. Nós não estamos aqui para celebrar o carro do ano que você comprou. Nós não estamos aqui para celebrar a cura que você recebeu. Nós não estamos aqui para celebrar nada deste mundo. Por mais que reconhecemos que tudo isso é dádiva de Deus, vem do próprio Deus, mas estamos aqui por causa de Jesus. Porque Jesus nos disse que o maior problema do nosso coração é o pecado. E era impossível solucionarmos, mas a boa notícia é que Cristo solucionou por nós, vivendo, morrendo e ressuscitando. É por causa dele que nós estamos aqui. Nós estávamos separados de Deus, distante de Deus, merecíamos a ira, merecíamos o inferno, mas Deus nos amou em Cristo Jesus e nos chamou para um relacionamento crescente com Ele. É por isso que nós estamos aqui. Querido, bastava um pecado para você ir para o inferno. Mas Deus perdoou os milhares e milhões de pecados que você já cometeu. Por isso que nós estamos aqui reconhecendo que o culto é uma celebração a Jesus. A Ele seja toda a glória. Por isso que o texto continua dizendo, no capítulo 10, versículo 21, uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa e eu explico, talvez você vai estranhar. Mas a obra de Jesus não terminou na cruz. A obra de Jesus não terminou com a sua vida, morte e ressurreição. A Bíblia diz que Jesus continua diante do Pai intercedendo por nós. Ele é um sumo sacerdote que conhece as nossas dificuldades, que conhece as nossas fraquezas. Ele é um sumo sacerdote que está diante de Deus, advogando em nosso favor, quando pecamos. Então, quando você se reúne, Deus está intercedendo por você por meio de Cristo. Porque a nossa adoração precisa passar por Cristo. Cristo se compadece das nossas fraquezas. Por isso que nós estamos aqui, nós estamos reconhecendo, celebrando esse Jesus que faz a nossa mediação. Ele é um sumo sacerdote e Ele governa a casa de Deus. É Ele que faz isso por nós. Por isso, Cristo é o sumo sacerdote. Ele intercede por nós, Ele se compadece de nós, Ele está em nosso favor. Por isso que usufruir dos meios de graça do culto faz nos transformar à sua imagem. Como 2 Coríntios diz, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. No culto nós estamos vendo e participando da glória de Deus, e é por isso que nós somos transformados. Porque a glória de Deus está sendo comunicada aqui domingo após domingo. E na medida que nós contemplamos essa glória, o texto diz que nós somos transformados gradativamente à imagem de Deus. Por isso que o culto é um meio de graça para transformarmos. O culto não é uma opção. O culto é uma convocação de Deus para os seus adoradores. O culto é um instrumento de crescimento espiritual. Uma terceira verdade sobre o culto é que o culto é comunhão. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O texto começa com essa negativa, dizendo: não deixemos. E hoje é muito comum as pessoas dizerem que não precisam
do culto, de que a fé é algo privado, de que elas podem, na sua casa, continuar adorando a Deus, lendo a sua Bíblia. É verdade, isso faz parte da vida cristã, mas não representa o todo. O texto está dizendo que nós não podemos abandonar o espaço de culto. A adoração pública, não deixemos de nos reunir como igreja, porque culto é comunhão. Culto é comunhão, porque nós estamos aqui não como estamos num shopping, ou como estamos num show, ou como estamos num estádio de futebol. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos une. Nessas esferas, shopping, em qualquer outro lugar, você não tem a preocupação de conhecer quem está ao seu redor. Mas no culto sim. Porque você está sentado ao lado de irmãos. Você está sentado ao lado dos filhos de Deus. E nós precisamos conhecer um ao outro. É tão importante a nossa relação uns com os outros, que Paulo, quando está dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo, Cristo é o cabeça desse corpo, e Deus nos deu dons e talentos, lá em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre os dons. Dons que foi dado para o bem comum da igreja, para a edificação da igreja. No capítulo 14, ele aplica isso sobre os dons. Mas no intervalo do 12 ao 14, no capítulo 13, Paulo fala sobre algo muito importante, que é o amor. Se não tivermos amor uns pelos outros, de nada vale aquilo que fazemos. Então Deus está preocupado sim com os nossos relacionamentos, porque quando nos encontramos para adorar a Deus juntos. É por isso que o texto de Mateus diz: se você tiver algo contra o teu irmão, deixa a oferta e vai resolver com ele. Nós estamos aqui porque amamos uns aos outros. O amor que recebemos de Deus, queremos repartir nas nossas relações. Nós servimos uns aos outros aqui. A ceia é esse momento onde nós somos lembrados de que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, partido por nós, esse sangue que foi derramado, não somente para pagar pelos nossos pecados, mas também para nos purificar. E que nós pertencemos uns aos outros, de que nós dependemos uns dos outros. Esse que vos fala, subiu aqui, porque algumas pessoas estão orando. Logo de manhã, eu recebi 2 orações de outros pastores. Durante a semana, eu recebi orações de membros. Pessoas que foram em casa, e eu pedi: ore por mim, eu vou pregar domingo. Culto é comunhão. Culto é relacionamento com Deus e também com o próximo. É por isso que nós saímos daqui e paramos no hall e vamos para um café. É por isso que nós estamos vendo um ao outro. Como Martinho Lutero diz: em casa, em seu próprio lar, não há calor ou vigor em mim. Mas na igreja, quando a multidão está reunida, uma chama é acesa em seu coração e ocupa o seu espaço. Ou seja, quando nós estamos na nossa casa, nós temos o risco de nos tornarmos vulneráveis, de perdermos o ânimo, de ficarmos como presas fáceis. Mas quando nós vamos ao culto para adorar a Deus, quando nos encontramos com irmãos, nós temos a nossa fé fortalecida, nós temos o poder de Deus renovado dentro de nós. Você já experimentou isso? Você já veio para um culto talvez muito desanimado, desacreditado de muitas coisas, mas aqui você foi lembrado de que esse Deus é grande, de que esse Deus te sustenta, de que esse Deus está cuidando de você, de que esse Deus pagou pelos seus pecados, que você pode ser livre da culpa, que você pode receber uma nova vida. Porque culto acende uma chama dentro do nosso coração. E se a gente vive isolado como uma brasa, que vai perdendo o calor e vai se esfriando e logo se apaga. Mas num espaço de culto, onde nós cultuamos juntos como igreja, eu olho para o rosto do irmão e lembro que Deus está cuidando dele nas suas dificuldades financeiras. Eu olho para o rosto de alguém e lembro que Deus está dando graça para essa pessoa passar por um momento de crise, de ansiedade, confiando na providência de Deus.
Eu olho para o rosto de um irmão quando eu vejo ele passando por um período de um divórcio, onde ele não consegue entender o que aconteceu e nem por que aconteceu, onde ele não tem respostas para muitas perguntas, mas ele está encontrando força em Deus, poder em Deus, descanso em Deus. Quando olhamos um para os outros, nós lembramos desse Deus que habita em nós. Por isso aqui na rede, talvez hoje o seu espaço seja de convivência, de relacionamento, seja apenas o culto. Então talvez o seu círculo de relacionamento ele é muito pequeno. Você não conhece a pessoa que está sentado ao seu lado. Essa igreja é muito grande. Mas à medida em que você ocupar as esferas, esses ambientes que nós criamos intencionalmente, para que você possa se engajar, para que você possa se envolver, para que você possa conhecer outras pessoas, o raio vai ampliando e os relacionamentos vão se tornando cada vez maior e melhor. Você está aqui, você vai para os 4 passos, você vai conhecer a nossa história, vai passar pelo processo de membresia, você vai para o voluntariado, dentro do voluntariado tem um raio de pessoas que você vai se conectar. Num pequeno grupo você vai construir relacionamentos significativos. No college você vai receber capacitação bíblica e teológica, e a nossa metodologia contempla a conexão entre as pessoas. Então com certeza você vai conhecer outras pessoas diferentes de você, com idades diferentes, desafios diferentes. Tudo isso para que o culto se torne um lugar de comunhão, um lugar onde nós nos reunimos como família para pertencermos a esse Deus. Por isso que Lutero diz, a presença de Deus, que é desfrutada em privado, é apenas um riacho. Em público, se torna um rio que torna alegre a cidade de Deus. No privado, é um riacho. Se fosse um mineiro, um corguinho, pequenininho, refresca. Mas, como povo de Deus, nessa multidão, nós estamos diante de um riozão, caudaloso, grande, onde a presença de Deus está fluindo diretamente, constantemente, por meio das mãos que levantamos, por meio das vozes que levantamos, por meio de corações quebrantados, por meio das músicas que estamos cantando, por meio das palavras que estamos pregando e explicando, por meio de tudo que estamos fazendo, a palavra de Deus está fluindo como um rio. Culto é adoração, culto é celebração a Jesus. Culto é comunhão. Culto também é encarnação. O texto de Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O texto está dizendo, pensemos, ou seja, é uma posição ativa, é considerar o outro como irmão, é reconhecer que nós não conseguimos sozinhos, mas conseguimos juntos. É motivar, é mandar uma mensagem, é se importar, é perguntar, está tudo bem? Você está sumido, não te vi mais servindo, não te vi mais participando de um pequeno grupo, o que aconteceu? Por que você não foi para o Red College? É incentivar uns aos outros a prática de boas obras, não desanime. Nós estamos aqui dizendo, nós vamos perseverar até o fim juntos. Nós estamos aqui para encarnar o Evangelho de Cristo. Esse Deus que nos serviu, esse Deus que nos amou, agora nos leva em movimento as pessoas para amar e para servir. Esse Deus está atuando através de nós. Quando você recebe um bom dia de um voluntário, é Deus dizendo para você, estou feliz porque você está aqui para me adorar. Estou aqui porque você veio para me encontrar. Aqui é o seu lugar. Quando você recebe um abraço, é Deus tocando você. É Deus demonstrando cuidado e amor através de pessoas. Quando você recebe um sorriso, você está vendo a providência de Deus através da vida de pessoas. Como Matt diz,
Se nós esperamos encontrar a presença de Deus quando vamos à igreja, devemos esperar encontrá-lo no outro e na companhia do outro, em vez de principalmente em nossos sentimentos e intuições pessoais. O culto não é o melhor lugar para ter uma hora tranquila, particular, mais produtiva. É o lugar para eu encontrar com Deus, me reunir com o seu povo, cheio do Espírito Santo. Nós falamos que vemos Deus quando a gente arrepia no culto, quando cantamos alguma música e nós nos emocionamos. Parece que isso institucionaliza as nossas emoções, e as emoções se tornam Deus na nossa vida, porque elas determinam o que é Deus e o que não é. Mas poucas vezes nós falamos que encontramos Deus no outro, num abraço caloroso, num abraço que consola, num abraço que lembra: nós não estamos sozinhos. Não desista, não desanima, nós iremos avançar, nós iremos progredir. Nós não somos aqueles que iremos olhar para trás. Nós somos povo de Deus, convocados por Deus, e estamos aqui juntos, encarnando o amor de Cristo nas nossas relações. Por isso, quem são as pessoas que têm feito parte da sua vida? Quem são as pessoas que você pode dizer: eu vejo Jesus na sua vida? Esses dias eu recebi uma mensagem muito interessante. Eu estava no Pague Menos e eu reconheci um membro da igreja, e eu a chamei pelo nome. Eu tenho uma certa habilidade para isso, quem me conhece sabe. Mas aquilo impactou tanto aquela pessoa, que dias depois ela me escreveu que naquele dia ela se sentiu parte de uma igreja que ela tanto orou, em que um pastor a reconheceu e a chamou pelo nome. Nós estamos encarnando Jesus através dos nossos relacionamentos. Nós somos parábolas de Deus nos nossos relacionamentos. Culto é adoração, culto é celebração, culto é comunhão, culto é encarnação e culto é proclamação. O texto diz: apeguemos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Apeguemos com firmeza. Nós estamos aqui para proclamar que nós não somos deste mundo, que a nossa morada é celestial, e que o nosso encontro com a igreja é encontros de exilados. Há um autor que diz: culto é um ato político. Sabe por que é um ato político? Porque domingo após domingo nós estamos aqui anunciando um rei que voltará. Nós estamos aqui domingo após domingo anunciando: Jesus é o rei dos reis. E nós, enquanto seus súditos, enquanto seus servos, estamos prontos para recebê-lo. Nós não somos deste mundo, nós não pertencemos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós não fomos feitos para este mundo. Nós somos peregrinos. Domingo após domingo nós estamos proclamando: nós não pertencemos a este mundo, mas estamos em missão para levar os valores e os princípios de Deus, para que mais pessoas conheçam a esse Jesus, para que o grupo de exilados aumente, e para que a gente cause uma revolução em Indaiatuba, uma revolução promovida pelo serviço e pelo amor. Em nome de Jesus, apeguemos-nos firmemente, sem vacilar. Nós proclamamos uma esperança. Nós estamos aqui anunciando domingo após domingo que há um caminho, há uma verdade, há uma vida, há perdão, há recomeço, há esperança, porque Jesus entrou na história num ato de amor,
naquela cruz, padeceu em nosso lugar, sofreu a ira de Deus, morrendo, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa mensagem é capaz de nos salvar e de nos transformar. O culto público é fantástico. Não existe nada maior ou melhor. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Indaiatuba, adorando a Deus, como povo. Mas o povo de Deus no domingo está de norte ao sul, de leste a oeste, se reunindo diante dele para adorá-lo, para tornar a fama de Jesus conhecida. Não importa o lugar, em qualquer lugar existe um filho de Deus adorando, reunindo com pessoas. Quando você vai ver a história de Manaus, pessoas que andam de barcos para alcançar os ribeirinhos, andam dias, 5, 6 dias. Estão indo por quê? Porque lá tem uma comunidade reunida no nome de Jesus para adorar a Deus. Não importa o lugar, seja um lugar de liberdade, seja um lugar de perseguição, a igreja de Cristo está viva, em movimento, porque há uma promessa de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já se passaram 2000 anos. Não importa quem está na autoridade, não importa quem está no governo, não importa o que acontece no mundo, a igreja triunfará para tornar o nome de Jesus conhecido sobre todos os lugares. Nós proclamaremos esse Jesus que é digno de glória. Esse Jesus está sendo adorado em todos os lugares. Essa é a forma bíblica. Nós estamos hoje adorando no templo e adoraremos até que Ele venha. O texto de Hebreus diz que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Há um fim que dará início a um começo eterno. E a Bíblia diz que nesse novo céu, nessa nova terra, nessa nova cidade, não vai ter templo, porque Jesus será o próprio santuário do seu povo. Nós veremos Jesus, nós andaremos com Jesus, nós conviveremos com Jesus, nós adoraremos. Apocalipse tem uma visão. O autor João escreve algo fantástico, e eu queria ler para você, porque eu e você estamos nessa visão. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz: quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, os anciões, se prostraram diante dele. Cada um tinha harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes dela um reino de sacerdote para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Olhei novamente e ouvi as vozes, milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força. Depois eu vi todas as criaturas nos céus e na terra, e debaixo da terra e no mar cantarem: louvor
e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram: Amém. E os 24 anciãos prostraram e adoraram. Eu e você estamos descritos aqui. Nós olharemos aquele que é digno de pegar o livro, porque ele foi sacrificado, ele verteu o seu sangue, e nós cantaremos a esse Deus que é digno de glória, louvor, riqueza e poder. Por isso eu quero te dar alguns conselhos para você, como você pode adorar melhor o Senhor. Primeiro, prepare-se antecipadamente. Chegue mais cedo. Não chegue mais cedo apenas porque o estacionamento, os lugares, os carros estão para todos os lados. Não é por isso. Chegue mais cedo para você preparar o seu coração, para você ver pessoas, abraçar, conversar, tomar um café, para você trocar, partilhar. Participe ativamente do culto. A hora que você está ouvindo a palavra, vá processando, permita que Deus aplique na sua vida, peça sabedoria a Ele. Quando você for cantar, eleve a sua voz, levante suas mãos, participe ativamente, oferte, faça suas contribuições financeiras. Você está adorando a Deus. Terceiro, examine-se a si mesmo. Quando você sentar aqui, permita que Deus sonde o seu coração. Peça a Ele para esquadrinhar as suas motivações e confesse a Ele o seu pecado. Evite distrações em cada etapa, seja conversando ou seja WhatsApp, redes sociais. Evite distrações. Deus está aqui e Ele precisa ser adorado em reverência. Cultive reverência diante de Deus. Quando você chegar, fique em silêncio, meditando, refletindo. Quando você estiver ouvindo, também Deus está falando comigo. O Espírito de Deus está agindo. Tenha sensibilidade a esse mover. Conecte-se com a comunidade. Se envolva. Conheça os filhos de Deus. Conheça a igreja que você pertence. Crie relacionamentos significativos. Terminou aqui, para no hall, vai tomar um café, conversa, abraça, agradeça a pessoa. Cultive um coração grato. Vem aqui para dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é amoroso, que Deus é gracioso, que Deus tem cuidado e sustentado a sua vida. Mantenha um coração grato. Aplique a sua palavra no seu coração. Peça sabedoria a Deus para que no poder dele você consiga viver dessa forma. Não é no seu poder, não é na sua capacidade, mas é no poder do Espírito. Então aplique mais do que uma informação. Nós queremos ser transformados pelo próprio Deus. Sirva com humildade. Ofereça o sacrifício de louvor a Deus, mas sirva com humildade. Não acha que é você, não acha que é a sua performance, não é sobre você. É Deus que deu esse dom, esse talento para você repartir com o corpo dele. Sirva com humildade. E 10, tenha conversas intencionais na semana. Quando você encontrar um amigo, converse sobre o culto, sobre a mensagem, sobre aquilo que Deus falou para você, aquilo que mais te chamou a atenção. Converse com os seus filhos. Converse entre vocês, cônjuges. Promova conversas intencionais entre vocês, para que nossa conversa seja cada vez mais edificante. Faça isso e você vai cultuar a Deus muito melhor. E sabe o que nós estamos fazendo aqui domingo após domingo? Porque o pecado pintou para nós um quadro preto e branco. E Deus estabeleceu essa liturgia do culto
para que os amores, os afetos do nosso coração possa ganhar atenção para aquilo que Deus está fazendo, para que nós enxerguemos a beleza de viver com Ele. Então, domingo após domingo, Deus está pintando um mundo colorido para você ver e para você viver. Um mundo que tem a beleza dele, um mundo que tem a verdade dele, um mundo que nós temos prazer de viver, porque ele foi criado por Deus. E nós estamos enxergando o nosso lazer, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, tudo aquilo que fazemos da perspectiva de Deus. Domingo após domingo, os afetos do nosso coração estão sendo alcançados. Deus está dizendo: vale a pena viver para mim. Como serão os próximos cultos para você? Quando você adentrar aquele espaço, saiba que Deus já está aqui te esperando. E Ele vai ter prazer de te encontrar. Ele vai ter prazer de distribuir graças e bênçãos na sua vida. Porque esse lugar é uma convocação do próprio Deus, para refletir e praticar. Primeiro, o culto é o reconhecimento do agir de Deus em nós, e a nossa resposta é a adoração. Segunda verdade, o culto é centrado em Jesus e a sua obra redentora, celebrando o seu amor, graça e vitória sobre o pecado. O culto é um meio essencial para crescermos espiritualmente. Vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos. Senhor, é diante de Ti que nós estamos. E o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso, o Senhor é santo. Não há outro além de Ti, não há outro como o Senhor. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é digno de louvor, glória, honra. E nós estamos aqui para prestar esse culto ao Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo que somos pequenos, falhos, miseráveis, dependentes de Ti, que precisamos do Senhor. Estamos aqui para celebrar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Obrigado pelo amor de Cristo. Estamos aqui para reconhecer que precisamos uns dos outros, de que o Senhor nos fez comunidade, o Senhor nos fez família, o Senhor nos fez corpo de Cristo. Estamos aqui para ilustrar o amor do Senhor a partir dos nossos relacionamentos. Mas estamos aqui também para proclamar que o Senhor é o nosso Rei e que o Senhor em breve voltará. Que as nossas motivações, que o nosso coração esteja alinhado ao Senhor. É esse culto que queremos prestar a Ti. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.